Desde pequeno, ainda nos bancos da escola na antiga União Soviética, eu devorava cada edição da revista Ciência e Técnica como se fossem romances de mistério. Havia relatos que, confesso, me deixavam de cabelo em pé. Já falamos aqui sobre os enigmas por trás das pirâmides do Egito, exploramos os segredos perdidos dos maias e incas, mas havia um tema que simplesmente não me saía da cabeça: o Triângulo das Bermudas. Aquela anomalia no meio do Atlântico que desafia toda lógica. Hoje, vamos desvendar esse mistério juntos. Antes de mergulharmos nesse enigma, uma novidade: lançamos um segundo canal, o A Leituras Rápidas, com histórias fascinantes em formato compacto de apenas 17 minutos, conteúdos exclusivos que você não encontra por aqui. Se ainda não é inscrito, não perca tempo. Toda semana, publicamos materiais que vão deixar você de queixo caído. Agora, voltemos ao Triângulo das Bermudas. Você certamente já ouviu falar desse lugar onde, há mais de um século, navios e aviões somem sem deixar vestígios. Os ufólogos juram que são extraterrestres. Primeiro, eles sequestravam pessoas isoladas, depois passaram a levar embarcações inteiras. Os teóricos da conspiração discordam. Para eles, o fundo do mar esconde a lendária Atlântida, cujos restos emanariam energias misteriosas. Já os mais desconfiados apostam em bases secretas do governo americano, onde seriam testadas armas revolucionárias baseadas em tecnologias desconhecidas pela ciência. Os criptozoólogos, por sua vez, têm uma explicação mais anterrena a monstros marinhos pré-históricos, como krakens gigantes, que afundariam navios com seus tentáculos e devorariam as tripulações. Os geólogos, sempre prudentes, atribuem os desaparecimentos a vulcões submarinos ou anomalias magnéticas. E os céticos? Bom, eles apenas encolhem os ombros. Coincidências, apenas isso. Ou vocês acham que alienígenas precisam de cargueiros terrestres para decorar suas casas em Alpha Centauri? Mas vamos aos fatos. Imagine a seguinte cena: ano de 1881, Atlântico Norte, próximo às Bermudas. A escuna Ellen Austin segue rumo a Nova York em uma noite de mar calma. De repente, o capitão avista um navio à deriva, aparentemente abandonado. Uma equipe é enviada para investigar e o que encontram? Tudo intacto, provisões, carga, equipamentos, mas nem sombra de um tripulante. O mar é implacável, e a lei do mais forte reina absoluta. O capitão, pragmático, decide tomar posse da embarcação e levá-la para vender em Nova York. Até que uma tempestade os separa. Quando finalmente reencontram o navio fantasma, a cena se repete, tudo no lugar, exceto a nova tripulação que havia sido designada para conduzi-lo. O capitão, teimoso e ambicioso, oferece uma recompensa tentadora. Novos voluntários se apresentam. O nevoeiro desce, espesso como uma cortina. Quando finalmente se dissipa, adivinhe. O navio está lá, vazio novamente. Uma história arrepiante, não? Só que há um detalhe: embora Ellen Austin de fato existisse e navegasse pela região, o primeiro registro desse incidente só apareceu em 1906, em um jornal provincial. Mesmo assim, a lenda persiste. Afinal, é tão verossímil que ninguém quer deixar de acreditar. O Triângulo das Bermudas não é um lugar qualquer. Trata-se de uma área vaga no Atlântico, delimitada, de forma bastante flexível, entre a Flórida, as Ilhas Bermudas e Porto Rico. Cada pesquisador ajusta suas fronteiras conforme lhe convém. Quanto maior a área, mais desaparecimentos cabem na estatística. Para se ter ideia, sua extensão varia de menos de 1 milhão a quase 4 milhões de quilômetros quadrados, maior que toda a União Europeia. Em um espaço tão vasto, localizar algo específico é como procurar uma agulha em um palheiro. Desaparecer sem deixar rastro? No oceano, isso é mais comum do que se imagina, e nem sempre há mistérios sobrenaturais por trás. Mas os números não mentem. Nas últimas décadas, centenas de incidentes foram registrados na região, entre confirmados e duvidosos. As estimativas mais conservadoras falam em 50 navios e 20 aeronaves. Outros, mais ousados, elevam esse número a centenas. Um dos primeiros casos documentados remonta ao início do século XIX, com o sumiço do brig Pickering em 1800 e da escuna Wildeck em 1822, ambos entre o Caribe e as Bermudas. Na época, a região era palco da chamada Quasi-Guerra, um conflito não declarado entre França, Estados Unidos e Inglaterra, repleto de pirataria. Seria mera coincidência?
Alguns estudiosos vão ainda mais longe, sugerindo que até Cristóvão Colombo teria registrado estranhos fenômenos na área durante sua viagem às Américas, luzes dançantes no horizonte, como velas flutuantes, sem nenhuma embarcação por perto. Enfim, o Triângulo das Bermudas segue alimentando teorias e polêmicas. Seja lá o que estiver por trás desses mistérios, forças naturais desconhecidas, erros humanos ou simplesmente o capricho de um oceano implacável, uma coisa é certa: a fascinação por esse enigma não vai desaparecer tão cedo. E você, em que teoria acredita? E não era qualquer naufrágio isolado, não havia vestígios de grandes navios, nem mesmo de embarcações menores. Há quem acredite que os relatos de naufragios nas Bermudas tenham inspirado até mesmo William Shakespeare em sua peça A Tempestade, escrita em 1609. O navio Sea Venture, que transportava colonos para a América, naufragou naquela região após 3 dias de luta contra um violento temporal tropical. Os passageiros, aterrorizados, testemunharam o famoso fogo de Santelmo, faíscas elétricas que dançavam nas pontas dos mastros, como chamas sobrenaturais. Mas esses eram apenas episódios dispersos, fragmentos de uma lenda que ainda não havia sido tecida. Foi só em 1964 que essas histórias ganharam contornos de um único mistério, graças a um homem chamado Vincent Gaddis. Repórter de jornais provincianos, depois especialista em relações públicas de uma fabricante de automóveis, a Studebaker-Packard, Gaddis se tornou, nos termos de hoje, um influencer do paranormal. Entre suas obsessões, 2 se destacavam. A primeira, o fenômeno das combustões humanas espontâneas, tema para outra conversa; a segunda, os enigmas do Mar dos Sargassos. Foi ele quem batizou a região de Triângulo das Bermudas em um artigo para a revista Argose, publicação lendária, considerada a primeira do gênero pulp nos Estados Unidos. O texto, intitulado O Mortal Triângulo das Bermudas, compilava casos estranhos desde 1880. Mas ainda não era suficiente para uma explosão de interesse. A verdadeira febre veio em 1974, com o lançamento do livro O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz. Neto do famoso linguista e fundador da escola de idiomas que leva seu nome, Berlitz era uma figura singular, poliglota precoce, ex-agente de inteligência, com passagem pelas guerras da Coreia e do Vietnã, e, nos anos finais, um caçador de mistérios, especialmente os ligados à Atlântida. Para ele, o Triângulo não era apenas uma zona de desaparecimentos, mas o local onde a civilização perdida teria afundado. Seu livro vendeu 20 milhões de cópias, foi traduzido para 30 idiomas e, claro, foi alvo de críticas ferozes da comunidade científica. Acusações de sensacionalismo, dados distorcidos, teorias sem fundamento, só serviram para alimentar o fogo. O Triângulo virou mania nacional. Ele estava em todo lugar, em episódios de Mulher Maravilha, em canções do Fleetwood Mac, em jogos de tabuleiro onde crianças guiavam navios por entre as nuvens misteriosas. O hype foi tão grande que até a União Soviética sucumbiu. A Pravda publicou reportagens, a Revista Técnica para a Juventude dedicou páginas ao tema, e até Vladimir Vysotsky, o poeta rebelde, imortalizou o mistério em carta à redação do programa O Inacreditável é Evidente, uma canção escrita na voz de pacientes de um hospício obcecados pelo Triângulo. Nossos médicos dizem que é loucura, mas nós sabemos, lá embaixo, no fundo, algo nos chama. E enquanto o mito crescia, os navios continuavam a desaparecer. O primeiro caso bem documentado e que abalou o mundo ocorreu em 16 de fevereiro de 1918. Não era qualquer embarcação, o USS Cyclops, um gigante da Marinha Americana, com metade do tamanho do Titanic, transportava 10 mil toneladas de minério de manganês do Rio de Janeiro a Baltimore. A bordo, 306 almas. Sua última parada foi em Barbados, onde já chegará sobrecarregado 10 mil toneladas em um navio com capacidade para 8 mil. Depois disso? Silêncio. Nenhum sinal de socorro, nenhum destroço, nenhuma balsa. Como se o mar o tivesse engolido inteiro. As teorias se multiplicaram. Um furacão, havia um na região, um torpedo alemão, a Primeira Guerra estava em curso, e o manganês era estratégico para a produção de aço, ou, algo mais. Os alemães, que costumavam gabar-se de seus ataques, desta vez negaram qualquer envolvimento. Estranho, não? Em 1941, outros 2 navios da mesma classe do Cyclops, o Proteus e o Nereus, também sumiram no Triângulo. Coincidência? Ou alguém, ou algo, estava colecionando navios como troféus. E os casos não paravam. Em 1921, o Carol Adeering, um navio mercante,
Foi encontrado encalhado na Carolina do Norte com as velas içadas, a comida na mesa, mas sem um único tripulante. Pouco depois, um morador local entregou à polícia uma garrafa com uma mensagem: um navio desconhecido abordou-nos. Não sabemos o que fazer. Assinado por um membro da tripulação. Mas quem, ou o que, teria levado aqueles homens? E por quê? A cada novo mistério, o Triângulo das Bermudas se tornava menos uma anomalia geográfica e mais um portal para o desconhecido. E você, leitor, ainda acha que tudo isso é mera casualidade? Ou será que, como os pacientes de Vysotsky, também sente que lá embaixo, no fundo, algo nos chama? E então surgem as teorias para explicar o inexplicável. A carta dos marinheiros escravizados? Falsificada. Piratas em 1921, com navios a vapor? Improvável. Mas nenhuma dessas respostas convenceu, porque a tripulação do Cotopaxi simplesmente evaporou, sem deixar vestígios, como se o próprio oceano tivesse engolido em um suspiro. Às vezes, a verdade é mais simples do que imaginamos. Em 1955, a iate Connemara IV foi encontrada abandonada, mais uma vítima do Triângulo. Até que se descobriu, o dono não a amarrara direito antes de uma tempestade. O mar a levou. Caso encerrado. Não tão rápido. Porque se a lógica explica esse desaparecimento, por que não explica os outros? Porque alguns navios voltam, e outros não voltam nunca. O último registro oficial, ou quase oficial, aconteceu ontem. Sim, em 2013, quando o cargueiro americano El Faro sumiu com 33 tripulantes a bordo. Partiu da Flórida rumo a Porto Rico, enquanto o furacão Joaquim se formava no horizonte. As previsões diziam que a tempestade passaria longe. Enganaram-se. Em 48 horas, Joaquim se transformou em um monstro de categoria 4, com ventos de 150 km por hora e ondas de 12 metros. O El Faro, um navio de 40 anos que os marinheiros chamavam carinhosamente de ambalde enferrujado, não teve chance. Inclinou, encheu d'água e então, no último contato por rádio, o capitão anunciou que o problema estava resolvido. Silêncio. 2 anos depois, em 2015, encontraram os restos do navio a 4.500 metros de profundidade. Mas da tripulação? Nada. Nem corpos, nem sinais de luta, nem sequer um colete salva-vidas boiando. Apenas o casco retorcido, como se algo ou alguém os tivesse arrancado do convés em um instante. Mas se você acha que os navios são o maior mistério das Bermudas, espere até ouvir sobre os aviões. Especificamente, sobre o voo 19. 5 de dezembro de 1945. Base naval de Fort Lauderdale, Flórida. 5 bombardeiros também Avenger decolam para um treinamento de rotina, voar 227 km a leste, virar 135 km ao norte, depois 220 km a sudoeste de volta à base. Um triângulo perfeito. Pilotos experientes, 2 deles capitães da Marinha, veteranos da Segunda Guerra. O líder do esquadrão? Tenente Charles Taylor, um as com 2.500 horas de voo, recém-chegado do Pacífico, onde enfrentará os japoneses. Os Avengers eram máquinas indestrutíveis, equipadas com rádio, radar, botes salva-vidas, rações de emergência. O clima? Perfeito, 19 graus Celsius, céu claro, visibilidade limitada. Tudo deveria ser uma caminhada até a padaria, como diriam os pilotos. Mas desde o início, algo estava errado. Taylor chegou atrasado. 15 minutos. E quando apareceu, seu rosto era uma máscara de tensão. Testemunhas juram que ele pediu para ser dispensado do voo aquele dia. Recusaram. Detalhe sinistro, nenhum dos aviões tinha relógio de bordo. Coisa da guerra, disseram. Os pilotos têm seus próprios relógios de pulso. Mas e se aqueles relógios também parassem de funcionar? Às 14h10, os 5 Avengers decolaram. 2 horas e meia de voo. Combustível para 6. Rota traçada, missão clara. Até que, às 16h28, uma transmissão cortou o ar. Meus 2 compassos pararam. Não faço ideia de onde estamos. A voz de Taylor tremia. Outro piloto, ouvindo a confusão, interferiu. Taylor, tudo bem aí? Não.
Nada está bem. Ele se recusou a mudar de frequência, mesmo com as interferências das rádios cubanas. Recusou-se a passar o comando para outro piloto, cujos instrumentos funcionavam. E então, em vez de seguir o protocolo, virar à esquerda em direção ao Sol e voar até a Flórida, Taylor anunciou que iria para o norte, convencido de que estavam sobre os Florida Keys. Só que não estavam. Estavam, muito provavelmente, sobre as Bahamas. E ao norte? Só havia oceano. Oceano e mais oceano. Às 16h56, Taylor acionou o sinal de emergência. A base tentou localizá-los. 20 estações de rádio escutaram. Ninguém viu nada. A tempestade se aproximava. A conexão piorava. E então, no meio do caos, uma voz anônima gritou no rádio, sobrepondo-se a Taylor. Para que diabos leste? É oeste, seu idiota. Se fossemos para o oeste, já estaríamos em casa. Era verdade pura. Simples. Óbvia. Mas ninguém ouviu. Ou melhor, alguém ouviu. E talvez essa seja a parte mais aterrorizante de todas. Alguém devia ter virado para o oeste. Se não o próprio Taylor, então pelo menos seus subordinados. A teoria mais aceita é que a disciplina militar era tão rígida que nenhum piloto ousou questionar as ordens, mas será que era só isso? Nunca saberemos. Às 17h50, após horas de silêncio e estática, algumas estações em terra conseguiram finalmente triangular o sinal do Esquadrão 19. Mas a margem de erro era enorme. Os aviões estavam muito ao norte da base, perdidos em algum ponto de um círculo imaginário com 190 quilômetros de diâmetro. Às 18h20, a voz de Taylor cortou o ar novamente, agora com um tom de desespero controlado. Mantenham formação. Vamos pousar juntos assim que alguém ficar com menos de 30 litros de combustível. Era uma sentença. Todos sabiam. Às 19h, a comunicação se apagou para sempre. Pelos cálculos, o combustível duraria, no máximo, mais 20 minutos. A busca começou imediatamente. Hidroaviões de resgate, aqueles monstros de asa alta, projetados para pousar em águas turbulentas, decolaram na escuridão, seguindo as últimas coordenadas registradas. Eles sobrevoaram a zona do desaparecimento e não encontraram nada. Nem rastro de óleo, nem destroços, nem sequer um colete salva-vidas boiando. Mas o mar engoliu mais do que 5 Avenger naquela noite. Um dos hidroaviões de busca, um Martin PBM Mariner, com 13 homens a bordo, também desapareceu. Sem um único sinal de socorro. Sem explicação. As teorias surgiram instantaneamente. Os Mariner eram conhecidos por vazamentos nos tanques de combustível. Uma faísca, um vapor, e uma bola de fogo no céu. Alguns marinheiros juraram ter visto um clarão na distância, uma mancha oleosa se espalhando na água. Mas quando as equipes chegaram ao local, não havia prova alguma. Nem cinzas. Nem fragmentos. Nem corpos. Como se o oceano tivesse se fechado sobre eles. O que veio depois foi a maior operação de busca da história naval até então, 300 navios e aeronaves, dividindo o Atlântico em quadrantes, vasculhando cada milha por 5 dias seguidos. O resultado? 0. E não era surpresa. Um também Avenger pesava 4,5 toneladas. Na água, afundaria em 2 minutos. Encontrar destroços em um lugar como Bermuda Triangle, suspenso sobre a bacia norte-americana, onde o fundo desce a 5.000 metros e, no fosso de Porto Rico, chega a 8.380 metros, era como procurar uma agulha em um palheiro infinito. A versão oficial: Taylor se perdeu. Um piloto experiente, instrutor de voo, com 2 aterrissagens forçadas no currículo, ambas justificadas por as circunstâncias além de seu controle, teria, de repente, confundido leste com oeste e levado 5 aeronaves para o fundo do mar. Só que havia um problema: sua mãe não aceitou. Ela pressionou o comando. Exigiu uma revisão. E, contra todas as expectativas, o exército recuou. As acusações contra Taylor foram retiradas. O caso foi arquivado como uma causa indeterminada. Mas os radiogramas permanecem gravados, publicados. E, décadas depois, eles começaram a mutar.
Nos anos 70, quando o bermudão virou fenômeno pop, frases que nunca foram ditas passaram a ser repetidas como mantras sinistros. Não conseguimos encontrar o oeste. Nada parece certo, nem mesmo o oceano. Parece que estamos entrando em águas brancas. Devemos estar a 200 milhas da base, mas não temos certeza de nada. Até o site oficial da Marinha dos Estados Unidos reproduz versões distorcidas. E a pergunta que não quer calar: quem inventou essas frases? E por quê? Para os conspiradores, o Esquadrão 19 era um prato cheio. Nos anos 60 e 70, época em que a cultura pop misturava psicodelia, paranoia da Guerra Fria e ufologia, as teorias explodiram. Missão secreta, o antreino era fachada. O esquadrão teria sido enviado para afundar um navio soviético transportando 2 capitães de alta patente. O combustível não daria para voltar, então o plano era sacrificar os pilotos. O mariner que desapareceu? Abatido pelos soviéticos depois de resgatar os sobreviventes. Os radiogramas falsificados. 2. Arma experimental. Os Avengers testavam tecnologia de teletransporte ou distorção temporal, baseada em princípios desconhecidos pela ciência. Algo deu errado. Os pilotos sumiram do espaço-tempo. Essa versão rima com outra lenda, o experimento Filadélfia, onde um destruidor da Marinha teria sido apagado e teletransportado em 1943. 3. Invasores de outro mundo, a teoria mais famosa, graças a Spielberg. Os aviões foram levados. Os corpos, dissolvidos. As aeronaves, devolvidas intactas, como na cena de abertura de Contatos Imediatos, onde os Avengers aparecem abandonados no deserto do Arizona, com os tanques cheios. 4. A Maldição de Atlântida. O umpire do Triângulo das Bermudas, Charles Berlitz, defendia que o continente perdido ainda estava ativo. Seus habitantes, agora adaptados à vida submarina, protegem seus domínios com tecnologia avançada. Em 1968, mergulhadores encontraram a estrada de Bimini, uma formação de pedras que parecia artificial. Geólogos dizem que é natural. Outros juram que são ruínas atlantes. 5. As pirâmides de vidro. Em 1990, um tabloide publicou que um Dr. Verlag Meyer, que nunca existiu, havia descoberto 2 pirâmides de 150 metros no fundo do triângulo, feitas de um material transparente e indestrutível. A notícia saíra ao lado de matérias como Homem morde cachorro e ganha na loteria. Mas, como toda boa lenda, ninguém se importou com a fonte. E então, em 1991, caçadores de tesouros encontraram objetos metálicos perto da Flórida. 5 motores de Avenger. Finalmente, pensaram, o Esquadrão 19 foi encontrado. Até que os números de série foram checados. Não eram eles. Era outro esquadrão. Outros 5 Avengers. Outros pilotos desaparecidos. Na mesma área. No mesmo mistério. Como? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, algo está errado com aquele pedaço de mar. E, seja lá o que for, não quer ser encontrado. Em 2001, uma descoberta abalou o mundo. Perto de Cuba, no coração do Triângulo das Bermudas, mergulhadores afirmaram ter encontrado uma cidade submersa, completa com pirâmides e até um esfinge. A notícia explodiu como uma bomba. Mas, passados mais de 20 anos, ninguém se deu ao trabalho de investigar a fundo. Por quê? Os teóricos da conspiração não hesitam em responder, porque alguém não quer que saibamos. Há quem jure que essa Atlântida caribenha foi descoberta muito antes, durante a crise dos mísseis de Cuba. Mas, na época, o governo americano teria abafado o caso. Motivo? Medo de que os soviéticos descobrissem primeiro. E, desde então, o segredo teria sido mantido, década após década, como se algo muito maior estivesse em jogo. Claro, há explicações menos cinematográficas. Uma delas aponta para uma anomalia magnética no triângulo. Compassos que enlouquecem, apontando para o norte magnético em vez do geográfico. Em mar aberto, sem pontos de referência, um piloto ou navegador poderia se perder em questão de minutos. O líder do Esquadrão 19, lembra? Ele mesmo relatou que ambos os compassos haviam falhado. Mas aqui está o problema, não há provas concretas de que essa anomalia exista justamente ali. Embora,
se deslocarmos o mapa um pouco para o sul, perto da costa brasileira, encontramos a anomalia do Atlântico Sul, um ponto onde até satélites da SpaceX e naves da NASA sofrem interferências. Coincidência? E então há as ondas assassinas. Não, não são tsunamis. São paredes d'água de 30 metros de altura, que surgem do nada, sem aviso, sem terremoto prévio. Elas já afundaram navios e ceifaram vidas em segundos. Em 1995, a plataforma petrolífera Draupner, na Noruega, registrou uma onda de 26 metros, algo considerado impossível pela ciência da época. No Atlântico, casos assim foram documentados. Mas ondas não explicam aviões desaparecendo no ar. Aí entra a teoria dos bolhas de metano. Em 2016, cientistas noruegueses descobriram crateras de meio quilômetro de largura no fundo do Mar de Barents. Causa: explosões massivas de metano. Se algo assim acontecesse no Triângulo, um navio sobre uma bolha gigante simplesmente afundaria, a água abaixo dele se transformaria em gás, sem sustentação. Parece ficção, mas, em 1986, um navio de pesquisa japonês foi engolido por uma erupção submarina, afogado por uma avalanche de água superaquecida e cinzas. Só que, novamente, isso não explica os aviões. E é aqui que a coisa fica realmente estranha. Porque algumas pessoas juram que o Triângulo das Bermudas não é um fenômeno natural. É um portal. Ou um zoológico. Ou uma armadilha. Em 2018, um caçador de tesouros chamado Darrell Miklos anunciou ter encontrado uma estrutura alienígena no fundo do mar, um objeto de 92 metros, coberto por corais, que ele chamou de a nave antiga. Tabloides explodiram. Céticos riram. Mas a pergunta permanece: o que mais está lá embaixo que não queremos ou não podemos ver? E então há os que sobreviveram. Como Bruce Gernon, piloto que em 1970 decolou de San Andrés, nas Bahamas, rumo à Flórida. Ele entrou em uma nuvem estranha. Não uma tempestade. Não um furacão. Uma coisa que crescia diante de seus olhos, engolindo tudo. Dentro dela, não havia vento, não havia chuva. Só um túnel de luz, com paredes que pareciam vivas. Meia hora depois, ou foram segundos, ele emergiu perto de Miami. O problema? O voo que deveria durar 90 minutos havia levado 47. Seus instrumentos haviam enlouquecido. A bússola girava ao contrário. E, quando tentou contato por rádio, descobriu que estava exatamente onde não deveria estar, como se o tempo e o espaço tivessem se dobrado só para ele. Gernon chamou isso de a neblina eletrônica, um fenômeno que, segundo ele, desativa eletrônicos e distorce a realidade. Coincidência ou não, naquele mesmo dia, o Sol estava em uma atividade anormal, 84 manchas solares e ventos solares a 700 km por segundo, suficiente para bagunçar o campo magnético da Terra. Suficiente para fazer um piloto perder noção de tudo. Mas há quem vá além. Muito além. Porque, em 1966, os militares americanos inauguraram a base Altec na ilha de Andros, nas Bahamas. Oficialmente, é um centro de testes submarinos. Não oficialmente. Conforme documentos vazados e depoimentos de ex-funcionários, seria um local de experimentos com armas não convencionais. Alguns ufólogos juram que é a Área 51 submarina, onde testam tecnologias recuperadas de objetos não identificados. E, de repente, os desaparecimentos no Triângulo fazem todo sentido. Até que, em 1975, um homem decidiu checar os fatos. Larry Kush não era cientista. Era piloto, bibliotecário e um cético incansável. Quando a biblioteca da Universidade do Arizona foi inundada por pedidos de livros sobre o Triângulo, ele resolveu investigar. E o que encontrou? Que a maior parte das provas eram fraudes. Que Charles Berlitz, autor do best-seller que popularizou o mistério, havia inventado detalhes, distorcido relatos e omitido fatos. Kush ligou para a Marinha, revisou arquivos, reconstruiu rotas. E descobriu que o Esquadrão 19. Não havia nada de sobrenatural em seu desaparecimento. Erros humanos, condições climáticas, falhas mecânicas, tragédias, não mistérios. Ele também desmontou outro mito, o do Mar do Diabo, perto do Japão, que Berlitz apresentava como um triângulo das Bermudas Oriental.
Kush contactou fontes locais e descobriu que ninguém na região sequer ouvirá falar desse lugar. Os casos de desaparecimentos que Berlitz citava? Ou nunca aconteceram, ou foram distorcidos além do reconhecimento. Então, o que resta? Um mar. Um mito. E uma pergunta que não quer calar. Se não há nada de sobrenatural no Triângulo das Bermudas, por que tantas pessoas ainda desaparecem? A resposta, na verdade, está bem diante dos nossos olhos, e não tem nada de extraterrestre. A maioria dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas envolve pequenas embarcações de pesca ou aeronaves leves, e a causa é quase sempre a mesma: o clima. Tempestades repentinas, ondas gigantes, correntes traiçoeiras e até fenômenos como os rogue waves, ondas monstruosas que surgem do nada, são mais do que suficientes para engolir um barco ou derrubar um avião sem deixar rastros. Em uma entrevista à Playboy em 1991, o astrônomo e físico Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos da história, foi direto ao ponto quando perguntado sobre o mistério: por que sempre desaparecem aviões e navios? Porque eles afundam na água. Se começassem a sumir trens, aí sim seria interessante. A lógica é implacável: se o Triângulo das Bermudas fosse de fato uma zona de perigo sobrenatural, por que apenas veículos que já estão suscetíveis a acidentes naturais seriam afetados? Mas aqui vem o problema: Sagan tinha razão nos fatos, mas errou ao subestimar o poder da imaginação humana. Se o Triângulo das Bermudas não fosse fascinante, não estaríamos falando dele há mais de um século. O mundo real é cheio de zonas cinzentas, e o cérebro humano odeia o tédio. É muito mais emocionante acreditar que alienígenas sequestram navios para roubar nossa água, ou nosso oxigênio, como veremos adiante, do que admitir que um capitão subestimou uma tempestade. E é nesse ponto que a história de Frederic Valentich entra como um exemplo perfeito, não de um mistério cósmico, mas de como a mente humana prefere o espetáculo à verdade. Valentich era um jovem piloto australiano dos anos 70, obcecado por duas coisas: voar e alienígenas. Sonhava em ser aviador militar, mas reprovou 2 vezes nos exames para a licença de piloto, que, durante o treinamento, quase causou 2 acidentes. Ainda assim, em 1978, aos 19 anos, conseguiu se tornar piloto comercial de 4ª classe, autorizado a voar pequenas aeronaves sobre o Bass Strait, o estreito que separa a Austrália da Tasmânia. Um lugar, aliás, que já carrega a sua própria lenda, o mini Triângulo das Bermudas, onde navios e aviões também desaparecem com frequência suspeita. Valentich adorava essa aura de mistério. Era ufólogo amador, jurava ter visto um OVNI e passava horas devorando teorias sobre abduções. Na noite de 21 de outubro de 1978, ele decolou de um pequeno aeroporto nos arredores de Melbourne. Disse aos amigos que ia buscar um carregamento de lagostas em uma ilha remota. A torre de controle mentiu, afirmou que transportava passageiros. A rota era curta, cerca de 200 quilômetros, o céu estava limpo, e ele levava coletes salva-vidas a bordo. Mas havia um detalhe: já anoitecia. No meio do trajeto, Valentich entrou em contato pelo rádio, a voz trêmula. Há uma aeronave estranha sobrevoando meu avião, é uma esfera metálica prateada com luzes verdes. Ela está fazendo círculos ao meu redor, como se brincasse comigo. Sua última transmissão foi arrepiante: esse objeto estranho está pairando novamente sobre mim. Não é um avião. Não é um. Seguiu-se 17 segundos de um ruído metálico indistinto, e então, silêncio. Nem Valentich, nem o avião foram encontrados. O que aconteceu? A versão oficial é simples: um piloto inexperiente, voando à noite sobre águas traiçoeiras, pode ter sofrido desorientação espacial, um fenômeno conhecido que faz pilotos perderem a noção de posição, ou até mesmo um acidente mecânico. Mas a imaginação humana não se contenta com isso. Ufólogos correram para investigar. Alguém até fotografou um objeto estranho perto do local do desaparecimento. E então, nos anos 80, a história tomou um rumo ainda mais absurdo. Um ufólogo soviético afirmou que patrulheiros da fronteira sino-soviética teriam interceptado um geólogo com uma cápsula negra, decorada com símbolos assimétricos. Dentro, uma mensagem de Valentich: fui sequestrado por seres das Pleiades. Eles me treinaram como piloto de uma nave de transporte interestelar. Agora trabalho carregando o oxigênio da Terra, porque nas Pleiades esse gás é raro. Podemos rir, e devemos. Mas essa história revela algo profundo sobre nós:
preferimos a fantasia à banalidade. É muito mais divertido imaginar Valentiche, anos-luz de distância, pilotando uma nave alienígena, reclamando para seu colega de 18 olhos sobre como sente saudades da Terra, do que aceitar que um jovem ambicioso pode ter cometido um erro fatal. E é essa mesma sede por mistério que mantém vivo o mito do Triângulo das Bermudas, mesmo quando os números desmentem a lenda. Afinal, se o lugar fosse realmente perigoso, as seguradoras marinhas cobrariam fortunas por qualquer navio que o atravessasse. Mas não cobram. A Lloyd's of London, a maior seguradora marítima do mundo, não aplica taxas extras para rotas que passam pela região. Se houvesse um risco real, seja por alienígenas, portais dimensionais ou vórtices magnéticos, eles saberiam. E explorariam isso até a última moeda. O silêncio deles é o veredicto final, não há mistério. Apenas mar, vento e a eterna vontade humana de transformar o comum em extraordinário. Então, da próxima vez que ouvir falar de um navio que assumiu sem explicação no Triângulo das Bermudas, lembre-se, a explicação está bem ali. A questão não é por que coisas desaparecem, mas por que insistimos em não ver o óbvio. E, talvez, a resposta esteja menos nas profundezas do oceano e mais no espelho.